Nesse vídeo, vou compartilhar mais um dos tópicos em que vai fazer parte de uma série de vídeos aonde vou explicando o que eu for aprendendo durante o processo de estudo para a certificação FRM, ou Financial Risk Management, que é, hoje, a principal certificação envolvendo o assunto sobre riscos financeiros reconhecido em todo o mundo. Então, antes de começar esse tópico específico, fica o convite de se inscrever no canal, onde minha ideia é compartilhar todos os tópicos de aprendizados que eu peguei lá do site oficial do FRM, onde abordam todos os assuntos, e a minha ideia é destrinchar cada um deles e ir documentando aqui no canal cada um desses tópicos. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, pode ser que já tenham praticamente todas as etapas da certificação já documentadas por aqui. Se não, se inscreva no canal que você vai receber também em primeira mão toda vez que for estudando por aqui e dividindo o conhecimento com vocês. Dado o disclaimer, vamos para o tópico de hoje. E cá estamos na última parte, no último tópico da primeira parte do exame 1 do FRM, e vamos falar sobre ERM, ou seja, a gestão de riscos corporativas. E aqui dentro tem toda uma estrutura que meio que vai englobar uma forma prática de como você faz de fato uma gestão de riscos no nível complexo, onde existem vários riscos dentro do seu negócio. E eu trouxe uma imagem aqui que é uma boa tradução do que você, com uma boa gestão de risco corporativa, consegue traduzir, que é trazer a visão de vários riscos dentro de uma companhia, conforme aqui mostrei o exemplo, né? Tem um exemplo de risco de mercado, a gente já falou dos tipos de riscos numa empresa no mercado financeiro, né? Risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, trazer todos esses inputs em visão de risco e fazer eles no final se conversarem para que no final você tenha, após trazer os efeitos, né, da diversificação de riscos, a sua atuação, se você vai mitigar cada um dos riscos, o efeito de correlação entre eles, para que no fim você tenha uma visão única, mensurável, estratégica dentro do todo, dentro de uma corporação. E essa transformação em si é a grande vantagem de você trazer essa visão de gestão de riscos. Montei uma apresentação aqui para resumir os principais itens sobre esse tópico. Vale um disclaimer que eu já cheguei a implementar e participar ativamente da construção de um ERM dentro de uma grande empresa. E acredito que, pelo menos na minha opinião, foi uma das atividades mais legais de se fazer, porque você automaticamente vai trazer uma visão estratégica do negócio. É necessário para você conseguir, de fato, entender o que cada um dos riscos, cada um dos inputs significam para dentro da sua companhia. E fazer eles se conversarem no final. Porque, às vezes, dentro do risco de mercado e do risco de crédito, existem várias correlações, dependendo da relação que você tem com as suas contrapartes e dependendo do que está envolvido aí dentro dos seus ativos, por exemplo, que ações você tem dentro da sua carteira. E operacional nem se fala, né? Praticamente tudo que é feito, tomada decisão de pessoas dentro da sua companhia, pode envolver um certo risco operacional, principalmente se ainda existe um estágio pouco maduro, uma visão automatizada ou mais sistêmica dos processos no dia a dia. Mas agora, focando na certificação, eu vou trazer principais tópicos do material de estudo e daquilo que vai poderá cair na prova da certificação FRM. Bom, aqui eu trouxe novamente a imagem, vamos no principal conceito, né, o ERM, o que é, na verdade. Então aqui é um texto que resume bem, é uma abordagem que aplica a perspectiva e os recursos da auto-administração para gerenciar o portfólio completo de riscos de maneira holística e integrada, né? Exatamente o que eu falei anteriormente. Conseguir olhar todos os inputs de risco de uma forma só, né? Conectando esses diferentes tipos de risco e incorporando-os às decisões estratégicas e à cultura da empresa. Porque nada adianta você fazer a gestão e isso não servir e não chegar para as decisões da companhia, porque é ali onde tem que estar a visão de risco. Aquela mesma visão que eu tinha passado em tópicos anteriores sobre a importância de você olhar o resultado não somente pelo resultado, mas também do risco que você tem de atingir aquele resultado. E uma premissa quase que correlacionada, quanto maior o resultado que você queira atingir, maior risco você tem de atingi-lo. Então não basta você querer o resultado pelo resultado, sabendo que pode-se ter um custo muito alto para atingir esse resultado, e no final do dia, inclusive de acordo com alguns exemplos que o próprio material já traz, pode ocorrer em danos irreversíveis aí para a empresa. Agora vamos falar sobre as principais motivações e benefícios de se implementar, né, um sistema aí dentro de gestão de riscos corporativos. Vai te trazer uma versão vertical, nesse caso top to bottom, ou seja, da auto-administração descer para toda a companhia, chegando até nas fases mais operacionais do dia a dia. E o grande benefício disso é que geralmente as grandes ameaças, inclusive nos exemplos que a gente já viu anteriormente, nascem de decisões isoladas nas operações quando não existe um alinhamento devido. E como essa gestão de riscos corporativas permite que a autogestão reconheça precocemente uma decisão localizada onde ela deve ser devidamente comunicada, e para ela ser escolhida ou a possibilidade de se pensar nela,
também tem-se que pensar nos riscos por trás que podem ocasionar essa decisão. Então, quando você traz uma estrutura alinhada, com comunicação, com um apetite ao risco definido, com certeza essas decisões vão estar muito mais alinhadas daquilo que você e a auto-administração define como o ponto-chave de risco que ela deseja tomar. Uma grande visão que também traz a implementação de um ERM é a gestão de concentrações de risco, porque quando você consegue consolidar todos os riscos, você vai conseguir identificar muito mais facilmente quais são os mais importantes, aqueles que estão mais correlacionados, ou então que estão expostos à mesma possível vulnerabilidade. Aí, com esse tipo de mensuração, você vai poder escolher de uma forma mais assertiva aonde investir tempo, dinheiro, para diminuir essas vulnerabilidades e também saber aonde alocar melhor seus recursos para que seja possível mitigar os maiores riscos com o menor custo possível. Bom, agora uma outra visão óbvia, né, que você vai ter um pensamento além dos silos, ou seja, você não vai olhar risco por risco, é o que eu falei até na imagem inicial, você vai conseguir saber aonde eles se conversam, quais são os mesmos pontos que você pode atacar e fazer alguma ação com esse possível evento. Você pode escolher aonde diversificar, que às vezes em troca, em prol do resultado que a auto-administração deseja alcançar, você pode escolher melhor para onde você pode aceitar o risco e, através da diversificação, mitigar potencial de ruína, por exemplo. E por último, né, a otimização da retenção e transferência. Eu acabei já falando nos itens acima que esse aqui é um benefício indireto, que tendo uma visão do todo, você vai conseguir fazer melhores escolhas daquilo que você pode transferir, por exemplo, do que você pode reter de acordo com todos os riscos que você já mapeou e também de acordo com o que a auto-administração define como o seu apetite e até onde pode chegar. Agora aqui eu trago uma tabela comparando as principais diferenças entre a gestão de riscos tradicional e com a proposta de gestão de riscos corporativos. Uma perspectiva de risco, ele é visto de forma isolada, né, em silos, o termo usado aqui no material, separados por linha de negócio, tipo de risco, função departamental, cada um vendo de uma maneira. Na proposta do ERM, o risco é visto de forma transversal, usando linhas de negócio, funções de tipo de risco, identificando dessa maneira os benefícios da diversificação, por exemplo, e os perigos da concentração de riscos. Uma visão de equipe e estrutura. Os gestores de risco trabalham de forma isolada e na proposta ERM ela atua de forma integrada, com, por regra, tendo pelo menos um comitê global de gestão de riscos para você ter essa visão top-bottom e com a exigência de ter alguém que tem que assumir, né, essa gestão de riscos que, dependendo da região e do mercado que você atua, pode ter nomenclações diferentes, mas a padrão é um CRO, né, um diretor de riscos. Métricas utilizadas, não gestão de riscos tradicional, já que a visão é isolada, você vai ter métricas isoladas, você não vai conseguir comparar maçãs com laranjas, e dentro do ERM existem várias maneiras e métodos para você conseguir desenvolver estruturas e métricas universais, que vão fazer de uma forma indireta conversar todos os riscos. Aí aqui ele dá exemplo, né, uma visão de VAR, análise de cenários, para você conseguir integrar a visão como um todo. Agregação de riscos. O risco é agregado no gestão de riscos tradicionais apenas dentro das próprias linhas de negócio, e olhe lá, às vezes nem isso se não tem um método claro. E no método ERM, conforme eu já falei anteriormente, ferramentas e estruturas são integradas para você conseguir medir e rastrear o risco com muito mais precisão. Para a transferência de risco, quando você vê individualmente como você vai conseguir ter melhor decisão do que você vai transferir ou não. Agora, ao contrário, no ERM, você abre a possibilidade de cortar custos de transferência de risco, já que você vai ter uma visão integrada. Às vezes tem um outro negócio em uma outra linha de negócio que acaba com essa diversificação, não sendo necessário você transferir o risco ou vice-versa. Você pode transferir o risco de forma com melhor custo-benefício, sendo que você tem a visão pelo todo. Estratégia de otimização também entra na mesma lógica, aonde na gestão de risco tradicional é feita de forma separadamente e na estrutura ERM você consegue olhar o custo total do risco e para cada otimização, escolha estratégica, você com uma visão do todo vai conseguir tomar melhores decisões. E integração com o negócio é muito mais difícil quando a própria gestão de riscos está em silos, porque cada departamento vai ver de uma maneira e isso vai dificilmente chegar na auto-administração e conversar com o todo. Ao contrário do ERM, que já que ela tem uma estrutura única, uma visão integrada, um comitê que toma essas decisões e seus participantes espalham e de forma alinhada tem essa visão e apetite ao risco definida, então com isso as decisões são diretamente afetadas com essa visão única do risco. Um último tópico importante do material falando sobre ERM, que ele também traz e separa o ERM em 5 dimensões. Importante você olhar as metas, definição clara do apetite ao risco da empresa e sua integração na formulação da estratégia de negócios, garantindo que as metas de lucro não entrem em conflito com a segurança corporativa. É aquilo que eu havia comentado sobre a relação risco e retorno. Estrutura, ela precisa ter uma estrutura pré-definida que inclui a supervisão do conselho de administração, a criação do comitê global de risco e a atuação do CRO para fornecer avaliações independentes. É importante que ele sempre olhe de fora para não favorecer áreas específicas e com isso a visão integrada de riscos tem mais um risco de sofrer de conflito de interesses. Inclusive foi um dos problemas famosos de ruína que vimos no material também. Métricas, muito óbvio,
óbvio também aqui, né? Porque se você tem visões de risco de forma separada, você vai ter com certeza métricas separadas. Você vai conseguir compará-las depois no final do dia. Agora, se você tem uma metodologia alinhada e integrada, aonde olhe todas as visões de risco de uma forma similar, com as mesmas premissas, você vai conseguir ter métricas de fato comparáveis e também possivelmente agregadas de acordo com as premissas adotadas pela área de riscos da companhia. Estratégias melhores, né? As táticas e decisões de alto nível vão poder ser feitas com muito melhor acuracidade, já que você vai ter a visão do todo e saber aonde você deve atacar, aonde deve gastar mais energia ou menos energia, e evitar, principalmente, muitas concentrações de risco, trazer efeitos, né, de mitigação e transferência, e principalmente alocando o recurso que em toda empresa é escasso, aonde seja mais importante para chegar nas decisões definidas da auto-administração. Parte de cultura, que é importante ter a responsabilização pelos riscos, o incentivo à comunicação, a abertura sobre falhas e a educação dos funcionários sobre riscos e a adoção de sistemas de remuneração que não incentivem apostas imprudentes. Está mudando, mas principalmente enquanto estava embrionária essa ideia de área de gestão de riscos, a parte de cultura com certeza é a mais desafiadora. Você conseguir incutir em todas as áreas dentro da companhia que ela precisa olhar também riscos e não só o seu trabalho e os resultados somente pelo resultado. Então aqui fica o principal desafio para você, se um dia planeja entrar na área de riscos, é pensar em estratégias para adentrar a gestão de riscos na cultura de toda a companhia, porque só assim você vai conseguir de fato agregar valor direto com todos os seus modelos que você desenhar, metrificações, se a empresa não comprar, se as outras áreas, somente as estratégicas de negócio, não comprarem essa visão de riscos, a chance de sucesso, de influenciar as decisões mais importantes da companhia diminui com a falta de uma visão risco e retorno e não apenas o retorno. E aí, o que achou desse tópico específico? Fica o meu convite mais uma vez de você se inscrever no canal e ter acesso a todos os tópicos que eu vou estudar e dividir o meu conhecimento, minhas anotações por aqui também. Coloca aqui embaixo nos comentários se tem algum outro material ou estudo que possa somar aí ao meu aprendizado e a todos que forem assistir o vídeo. Também peço que você curta o vídeo para que ele seja repassado para outras pessoas com perfil similar ao seu aqui no YouTube. Te agradeço pela atenção e te aguardo para o próximo vídeo.